Deus, obrigado por esse tempo de cantar, de expressar nossos sentimentos, de pedir perdão pelos nossos pecados, de dizer que nós queremos restaurar nossa aliança contigo. Tu és fiel e tu não quebras a tua aliança conosco, estabelecida por meio do sangue de Jesus. Mas nós muitas vezes é que nos desviamos dessa aliança que foi estabelecida, que nós celebramos, mas muitas vezes nós somos infiéis. Por isso, de quando em quando, temos que pedir perdão, temos que cotidianamente, ó Deus, reconhecer aquilo que o nosso coração quer e que não é de acordo com a Tua vontade. Nos perdoa por isso e que Teu Santo Espírito agora também fale profundamente conosco, ao nosso coração. A gente ora no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Hoje nós encerramos a temática do mês, certo? Que nós iniciamos falando sobre reflexos de uma igreja madura dentro do tema proposto para o retiro. Abordamos essa temática durante o retiro, mas ela foi também se estendendo ao longo de todo esse mês. E hoje nós vamos encerrar então essa nossa jornada. Nós falamos no primeiro domingo do mês sobre generosidade como um elemento de maturidade, por ocasião inclusive também da ida do Paulo lá para Moçambique. Aliás, ele tem mandado né? Quem está cadastrado no céu. Mas ontem eu perguntei, e no mais, Paulo, está tudo bem por aí? Né? Você tem mandado fotos? Ele respondeu com a frase dizendo assim: estou no céu. Querendo dizer, estou muito bem, né? Estou muito feliz pelo que eu estou experimentando até aqui nesse momento. Ontem, especificamente, ele estava num aniversário de um instituto bíblico, em uma região, eu não sei se fica exatamente em Beira, mas por isso também tinha um culto celebrativo. Ele mandou alguns vídeos de momentos de louvor, bem diferentes do que a gente tem aqui, porque os grupos de louvor não tinham instrumento nenhum, somente a própria voz, as palmas e as danças, né? Então, é bem diferente do que a gente está acostumado, né? Mas as vozes lindas, as danças muito, muito bonitas também. Com o tempo, talvez a gente possa ir mostrando esses vídeos. Se você está no céu, te comunica, basta você acessar lá as fotos e vídeos que o Romeu já postou, né, na internet. Lá você tem acesso a todas essas imagens e também aos vídeos que o Paulo mandou, tá bom? Então nós falamos sobre generosidade. Na semana seguinte era Dia das Mães, falamos sobre família. Durante o retiro, no final do retiro, falamos sobre reflexos de uma igreja madura como comunidade, como igreja que nós queremos ser. E hoje, de certa maneira, isso continua nessa reflexão de igreja, mas também passa pelo nosso nível pessoal. Nós vamos falar sobre diaconia, ok? Diaconia, em primeiro lugar, o que é diaconia? Diáconos é uma palavra... diaconia é uma palavra transliterada do grego, e diáconos em grego era a palavra para escravo, certo? Nas traduções mais antigas das nossas Bíblias, a tradução é servo, mas a gente, na nossa linguagem, servo já é uma coisa assim meio pomposa, né? Ele é servo do Senhor, quer dizer, já é meio que um título, né? Falar assim. Mas a palavra mesmo é escravo. E escravo não tem nada de pomposo. Escravo é algo que a gente diz assim, como assim, né? Então, quando nós estamos falando de diaconia, nós estamos falando sobre essa coisa do serviço, do servir, e a palavra utilizada no Novo Testamento pelos apóstolos e pelo próprio Jesus, quando descreveu isso, foi essa palavra, que era uma coisa que fazia parte da sociedade da época da escravidão, ok? Então a gente vai olhar para dentro desse assunto. Eu quero fazer isso a partir do texto de João 13. O pastor Carlinhos Queiroz citou vastamente esse texto durante a fala dele
durante o nosso retiro na semana passada, mas eu gostaria que a gente desse uma olhada com mais atenção hoje nesse texto de João 13. Primeiro os versículos de 1 a 5, depois a gente dá um pulo e continua. Então, ali diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Essa era uma atitude tipicamente, no mínimo, de um empregado da casa, mas geralmente era uma tarefa atribuída a um escravo, né? Um senhor, quando se preparava para o jantar, lembrando que naquela época as mesas não eram mesas erguidas com cadeiras, mas as pessoas tinham, né, uma espécie de mesinha no chão, parecido com o que os japoneses têm até hoje, né? Um tablado no chão, onde era colocado o alimento, os pratos, esse tipo de coisa com os quais eles iriam comer. E então as pessoas ficavam meio que debruçadas, com os pés para trás. Imagine se as pessoas não lavassem os pés na hora que elas fossem ter uma refeição. Seria bastante desagradável, certo? Por motivos óbvios. Então era uma questão que acontecia toda vez. Vai comer, hoje a gente diz assim para as crianças, né? Nós vamos para a mesa, todo mundo lavando a mão, vamos lavar a mão, né? Naquela época tinha que lavar os pés também, né? Porque não só os pés, as mãos também eles também lavavam, mas não eram por questões, as mãos em si não era por uma questão de compreender, a questão de higiene e assim por diante, era uma questão ritual que fazia parte também das tradições e das leis judaicas. Mas a questão dos pés era meio óbvia, né? Até seria um negócio muito desagradável, né? Todo mundo entendeu. Então, quem fazia essa tarefa de lavar os pés era o escravo de alguém que tivesse esse senhor, ok? Esse trabalho de lavar os pés era um trabalho de alguém que não mandava, mas de alguém que obedecia. Poderia ser de um empregado também assalariado, mas o mais comum é de que fosse de um escravo. Então essa atitude chama atenção, porque Jesus assume esse papel nesse momento. Ele assume esse papel, certo? Ele tira a capa, fica obviamente usando uma roupa de baixo, mas enrola uma toalha na sua cintura, então ele vai lavando os pés com aquela toalha, ele vai secando os pés dos seus discípulos. Então derramou água numa bacia, começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Agora a gente vai para versículo 12, a gente vai pular aquela história de que Pedro disse: não, os meus pés tu não vais lavar e tal. Essa partezinha eu pulei para a gente se concentrar no restante do texto, tá bom? Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa, voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês estão compreendendo o que está acontecendo aqui? E ele já vai dizendo: vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. De fato eu sou mestre e senhor de vocês. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Até aqui o texto, e ainda o 17. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Então nós queremos olhar para essa questão da diaconia como um reflexo de uma igreja
madura. Em que sentido? Quando eu leio esse texto, não é a primeira vez, logicamente, que eu me debruço um pouquinho sobre ele, que eu reflito sobre ele, mas uma das coisas que me chamam muito a atenção nesse texto e que eu acho que tem uma profunda vinculação ao tema da maturidade, é de que a maturidade ela implica numa plenitude ou algo próximo de uma plenitude da compreensão acerca do seu propósito na vida. É interessante que Jesus, quando a gente olha para a fala de Jesus, o apóstolo João diz assim que sabendo que ele havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai. Jesus tinha plena convicção, plena certeza do que, por que ele havia nascido, qual era a sua tarefa, qual era a sua missão, o que ele veio fazer. Isso estava totalmente claro para ele. E tendo consciência dessas coisas, o texto é introduzido, essa história do lava-pés, tão conhecida pela gente, ele é introduzido por João dessa maneira. Jesus, sabendo que veio de Deus, que voltava para Deus, que ele tinha vindo do Pai, aí ele faz o que ele faz. Certo? É uma atitude consciente a partir de uma consciência de propósito que ele tem. Ele sabe o que ele veio fazer. Ele sabe por que ele existe. Ele sabe por que ele está ali. Ok? Então mantenhamos em primeiro lugar essa informação na nossa mente. E em segundo lugar a gente poderia se perguntar assim: será que eu e você, nós sabemos por que nós estamos no mundo? A gente já encontrou qual é o nosso propósito de vida? Você tem uma razão pela qual você pode dizer: a minha vida vale a pena por isso, por esse elemento especificamente. E esse elemento que você elege como sendo esse elemento que valida a sua existência, de fato, é um fundamento onde você deveria estar validando sua existência ou não? Certo? São perguntas extremamente essenciais. Mas muitas vezes nós passamos pela nossa existência, nós passamos pela nossa jornada, se não sem saber, mas muitas vezes com essa questão do propósito da nossa vida extremamente confuso, sem saber exatamente se é isso que nós deveríamos estar fazendo, se é para isso que a nossa vida existe. E essa é uma das perguntas básicas que o Evangelho quer responder para nós. Por que nós estamos aqui? O que Deus quer de nós nessa vida? Em segundo lugar, na fala de Jesus eu também identifico uma plenitude de compreensão acerca da própria identidade dele. Veja que ele diz ali: vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou mesmo. Certo? Ele tem uma plena consciência de quem ele é. Ele não tem dúvida acerca de quem ele é. Aliás, é muito interessante quando a gente percebe na narrativa do batismo de Jesus, quando ele é batizado por João Batista, de que os céus se abrem, uma pomba, o Espírito Santo vem sobre ele em forma corpórea, na forma de uma pomba, e uma voz do céu diz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho alegria. Certo? É uma declaração de Deus Pai, acerca de quem o Filho é. Ele é o meu Filho amado em quem tenho alegria. É interessante que quando você vai para o texto seguinte narra a tentação de Jesus. Depois de 40 dias com fome, ele fica com fome, com sede, e aí o tentador se aproxima dele dizendo: se tu és o Filho de Deus, então... É um desafio à identidade. É como se ele dissesse assim: como que pode um filho de Deus estar passando por isso? Será que você é mesmo o que o teu pai disse que você é? E nós sabemos que Jesus respondeu, né? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E depois vieram outras tentações, né? Mas essa pergunta, esse questionamento acerca da identidade dele ao longo da sua jornada, e ele tinha muita consciência de quem ele era. E nós temos consciência de quem nós somos? Isso está claro para nós?
Porque veja só, assim como foi no caso de Jesus, quando isso também não está claro para nós, e essa vai ser essas são duas das nossas grandes tentações. Tentar provar para nós mesmos quem nós somos e para os outros quem nós somos, e tentar dar algum tipo de sentido para a nossa vida, às vezes da maneira mais deslocada do mundo, mas pelo menos está tentando dar algum tipo de sentido para a vida. Quando isso não está claro para nós, quando isso não está dentro do nosso horizonte, isso não foi balizado sobre a palavra de Deus, então esses dois elementos se transformam em dois grandes instrumentos de tentação na nossa vida. Ok? Isso vai facilmente nos pegar, isso vai facilmente puxar o nosso tapete ao longo da nossa jornada. Porque nós fazemos de tudo para poder provar para nós mesmos e para os outros essas duas perguntas. Em terceiro lugar, então eu quero afirmar que a maturidade se expressa na capacidade de servir ao próximo, ok? Veja como o texto diz assim: Jesus sabia, tinha consciência que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, que ele viera de Deus, estava voltando para Deus. Assim, dessa forma, diante desse fato, a partir dessa consciência, ele se levanta da mesa, tira sua capa, coloca uma toalha em volta da cintura e vai lavar os pés dos seus discípulos. Percebe? O serviço, ele acontece a diaconia se dá a partir de uma saúde acerca da sua identidade, do seu propósito. Percebem isso? O fato de ele saber quem ele é, o fato de ele saber para que ele existe, lhe dá uma liberdade gigante para sair daquilo que poderia ser um papel, mas que no caso dele não é. A gente já vai aprofundar um pouquinho mais essa questão. Portanto, a diaconia, ou o serviço, é essa manifestação visível de maturidade, de propósito e identidade. O que o Carlinhos, durante o retiro, na minha opinião, chamou de consciência da nossa singularidade. Essa coisa lá dentro que não depende dos títulos, que é o que a gente é, que é o que eu sou. Não é o que eu faço, não é o que as pessoas pensam acerca de mim, não é o que eu tenho, não é a opinião nem minha acerca de mim mesmo, nem a opinião dos outros acerca de mim mesmo. É a minha singularidade, aquilo que eu sou de fato. E o serviço, ou a diaconia, é essa manifestação visível, ela acontece na medida em que existe essa maturidade de propósito e de identidade. Talvez falando de uma maneira inversa, a incapacidade de servir demonstra uma vida centrada numa persona. Eu usei um termo aqui da psicologia, o Carl Jung, que falava da persona. Ele dizia que muitas vezes nós... É persona no sentido de personagem. Nós criamos um personagem, nós nos tornamos em alguma coisa que nós queremos ser, mas que nós não somos exatamente aquilo. Certo? Nós não somos exatamente aquilo. E quando nós estamos vivendo um personagem, quando nós estamos vivendo a partir dessa persona, a gente tem uma grande dificuldade de servir. Porque, por exemplo, se a figura de Jesus, de mestre e senhor, fosse uma persona, ele deixaria de ser mestre e senhor ao tirar a capa e ir em direção aos discípulos com uma toalha enrolada na cintura e lavar os pés dele, porque isso era trabalho de escravo. Ele destruiria o seu personagem. Você entende o que eu quero dizer? Mas ele não é esse personagem. Ele é mestre e senhor, mas ele não é um personagem. Então ele pode se despir disso tudo e ele pode servir ao próximo. E ele não vai deixar de ser quem ele é. Por que muitas vezes nós temos dificuldade de servir? Temos dificuldade de fazer essas coisas? Porque nós destruiríamos a nossa persona. Imagina o que vão pensar de mim se me virem fazendo uma coisa dessas.
Imagina chegar mais cedo lá na escola para passar uma vassoura no chão. Isso não é trabalho para mim. Imagina, eu sou uma pessoa importante. Ou qualquer tipo de raciocínio nessa direção. Imagina, eu sou fulano de tal, eu não faço esse tipo de coisa. Sempre que a gente vive um personagem, a gente não consegue servir os outros. A gente não consegue porque a gente já pensa na nossa cabecinha que a gente está se diminuindo. E Jesus não se diminuiu. Pelo contrário, na lógica do Evangelho, ele só cresceu quando ele lavou os pés dos discípulos. Aliás, quando a gente lê Filipenses capítulo 2, a descrição é de que Jesus, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes se fez homem, assumindo a posição de servo e veio para habitar entre nós. A própria encarnação de Jesus é um ato de despir-se. E ele não nasce num berço de ouro, ele nasce numa manjedoura. Ele é colocado num coxo onde as vacas comem. Ele se despe, ele diminui, ele se fragiliza. Porque ao fazer isso, ele não vai deixar de ser quem ele é. Porque ele não é isso. Certo? E a grande dificuldade que eu acredito que muitas vezes nós batemos nessa dificuldade para servir é porque a gente tem medo de que a nossa persona venha a ruir, a imagem que a gente construiu, a ideia que os outros fazem acerca de quem nós somos, o status que nós galgamos, a fama que nós temos. Imagina o que vão pensar de mim, o que vão dizer de mim. Quanto mais nós vivemos a partir de um personagem, quanto mais nós vivemos a partir de uma casca, de uma exterioridade, mais a gente tem dificuldade de servir, de fazer o que Jesus fez, de ser como Jesus foi. Então essa vida centrada numa persona, ela pode ser: eu sou o dinheiro que eu tenho, ou eu posso ser também o dinheiro que eu não tenho. As duas coisas podem ser uma persona, um personagem. Ok? A pessoa estabelecer sua identidade a partir do dinheiro que tem ou a partir do dinheiro que não tem. Nenhuma das duas coisas é uma imagem correta acerca de quem você é. Você não é nem a falta do seu dinheiro, nem a sobra do seu dinheiro. Certo? No mesmo sentido, nós não somos o título que nós temos ou a falta do título. Se nós dependemos de um título para ser alguma coisa, então saibamos, nós ainda não encontramos a nossa singularidade. Ainda não sabemos quem nós de fato somos. Nós estamos construindo identidade proposta a partir de coisas externas a nós mesmos. A nossa singularidade se traduz a partir do fato de que nós somos imagem e semelhança de Deus. E por isso nós temos valor intrínseco. Ok? Eu sou o sucesso, a fama, o poder, ou não, que eu tenho, que eu não tenho. Eu sou o que eu faço, ou o que eu não consegui fazer. Qualquer uma dessas coisas ainda não é a nossa singularidade, ainda não é a nossa identidade. E qualquer uma dessas coisas vai nos impedir, vai nos emperrar de que nós possamos de maneira livre e desimpedida servir as pessoas, assim como Jesus fala no Evangelho. Os discípulos de Jesus são chamados a viver na medida da plenitude de Cristo. Nós falamos sobre isso na última pregação do último domingo, alcançando essa humanidade perfeita, essa varonilidade perfeita, como diz em Efésios 4:13. O que é essa humanidade perfeita? Isso está profundamente a partir porque a medida é quem que é a medida? É a plenitude de Cristo. E portanto, quando nós olhamos para Jesus, para esse Jesus de Nazaré, como diz o Carlinhos, então essa humanidade perfeita passa pela decisão de viver como servos de Deus e como servo das pessoas. Passa por essa questão da diaconia.
Jesus, é um texto bíblico de Mateus, Jesus chamou os discípulos e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Assim funciona no mundo, em todos os níveis, em todos os lugares, em todos os ambientes existem hierarquias. E aí Jesus diz: mas entre vocês não vai ser assim. Entre vocês vai funcionar uma lógica diferente. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E aqui a palavra é diáconos, escravos, literalmente. A tradução mais literal seria essa. Quem quiser se tornar-se importante vai ser aquele que serve os outros. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Como o Filho do Homem, o próprio Jesus, que não veio para ser servido, mas para dar a sua vida em resgate por muitos. Portanto, quando nós negamos a nossa vocação, o nosso chamado diaconal de servir, isso é uma afronta arrogante, petulante, presunçosa de querer fazer-se maior do que o próprio Cristo. No versículo 15 do nosso texto ele disse: digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Ou seja, se eu vim para servir, não existe nenhuma chance de que exista outro tipo de chamado para vocês. Se eu vim para ser aquele que lava os pés, vocês não são maiores do que eu. Portanto, a tarefa de vocês é ir lavar os pés das pessoas. A tarefa de vocês é essa. Porque senão vocês não vão querer ser maior do que o seu próprio Senhor, maior do que o próprio, do que aquele que os enviou para fazer a tarefa de vocês. Então Jesus está dizendo assim que essa questão vocacional, ela na área da diaconia, ela não está no aspecto da nossa escolha. Essa é uma área que me interessa. Talvez eu me interesse um pouco mais por essa área. Não. Isso não tem a ver com área que interessa, isso tem a ver com o âmago e com o centro de todo o Evangelho. Em último lugar, Jesus disse que a diaconia não tem a ver com uma teorização, com o mundo das ideias, com falar sobre as pessoas que precisam ter os seus pés lavados, mas com atitude proveniente do amor. Ele disse: agora que vocês sabem essas coisas, vocês vão ser felizes se as praticarem. É mais ou menos o que acontece naquela parábola que Jesus conta acerca do homem que foi assaltado, ficou como morto, e então vem a história do bom samaritano, né? Mas a história toda começa com um religioso perguntando para Jesus o que é mais importante em toda a lei. Jesus devolve a pergunta para ele e diz: olha, você é mestre da lei, então me responda você o que é a questão mais importante da lei. E aí o mestre da lei responde: ame o Senhor teu Deus de todo o coração, alma, entendimento e forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse: parabéns, nota 10, faça isso e viverá. E aí ele, querendo justificar-se, perguntou: mas quem é o meu próximo? É isso que eu estou chamando aqui de teorização. Quando a gente não quer fazer as coisas, a gente começa a teorizar. Certo? Vamos falar mais desse assunto, né? Vamos debater mais, vamos nos aprofundar mais sobre essa questão. Enquanto a casa cai, a gente vai discutindo, né? Tá pegando fogo. Não, mas vamos analisar primeiro se esse extintor aqui realmente é com CO2 ou né? Porque senão pode piorar o fogo. Enquanto isso, o quarto das crianças está incendiando.
Tem um momento da gente, com certeza, refletir, tem um momento da gente fazer as coisas de maneira inteligente, isso é importante, sem dúvida nenhuma, mas Jesus está dizendo assim, olha, isso aqui é uma questão de colocar em prática, não é uma questão de ficar perguntando quem é o teu próximo. Tanto que no final da parábola do bom samaritano, ele inverte a pergunta para aquele mestre da lei, dizendo assim, você é próximo de quem? Quem é que você está vendo caído na beira do caminho e tem passado de largo? A quem você tem tido oportunidade de estender a mão, mas você não estende? Então não é uma questão de perguntar quem é meu próximo, mas a questão é perguntar, você é próximo de quem? Ok? Em primeiro lugar, terminando a mensagem de hoje, quero relembrar aqui uma fala do Carlinhos. Ele disse que lá em Fortaleza, na comunidade deles, eles são igreja durante a semana e no final de semana eles se reúnem para descansar de ter sido igreja durante a semana. E eu acho que é isso que nós queremos. Nós queremos ser igreja durante a semana, servindo onde nós estamos. Quando nós estamos falando de serviço, não estamos falando de alguma coisa que você tenha que parar de fazer o que você faz para começar a fazer outras coisas. Quando a gente está falando de diaconia, de serviço, a pergunta é, de que maneira você pode servir a Deus lá onde você está? Com uma consciência mais profunda do que aquilo que você está fazendo não só para si, para alguém, mas está fazendo para Deus e com uma responsabilidade diante de Deus. Você pode ser professor, você pode fazer talvez limpeza numa casa, você pode ser talvez um empresário, você pode ser um profissional liberal, você pode ser alguém que atua na área de psicologia, enfim, tantas coisas, pode ser médico, pode ser tantas coisas diferentes aqui, mas de que maneira você, com o que Deus te deu, você pode servir no reino de Deus. Servir a Deus de todo o coração. E também nos ambientes por onde você circula. De que forma a gente pode ficar com um olhar atento para de repente perceber um colega de trabalho que anda com um olhar caído, olhando apenas para o chão, que visivelmente está com problemas, e que de repente a gente pergunta, tudo bem, torcendo para a pessoa responder que sim. Para não ter que ouvir essa história talvez ruim que a pessoa vai contar, difícil, e que vai acabar demandando algum tipo de atenção e de comprometimento com essa história. Enfim, essas são as perguntas. Não é diaconia agora de que a gente tem que parar o que faz para começar a fazer outros tipos de coisas, mas de fato se entender como um servo, se entender como um diácono, se entender como um escravo de Deus. Aonde a gente está, no meio das pessoas com as quais a gente convive, no meio da realidade onde a gente está mergulhado. E ali ter esse olhar, ali entender-se como igreja, ali compreender-se como instrumento de Deus, ali saber-se sal da terra e luz do mundo, e ali desejar fazer a diferença na vida de pessoas. Não falando num primeiro momento, tentando enfiar a Bíblia goela abaixo de alguém, mas servindo, lavando os pés das pessoas. E eu acho que muito provavelmente em algum momento a pessoa que for acolhida dessa forma por mim e por você, vão acabar perguntando, mas por que você faz isso? E aí você vai ter a oportunidade de falar que é por causa do Evangelho, que é por causa de Jesus. Mas a ideia não é chegar falando, a ideia é se prontificar para servir, é doar-se, assim como Jesus o fez. Em segundo lugar, a diaconia não é algo que a igreja faz, é o que ela é. Nós somos um grupo de servos, nós somos todos diáconos, todos. Pode ser que alguns de nós de fato tenham um dom especial na área do servir. Isso pode existir, pessoas que têm uma capacitação e uma doação maior para essa coisa toda do serviço, ok? Mas todos nós
somos diáconos a partir do Evangelho. Assim como pode ser que algumas pessoas tenham um dom maior na área da generosidade, tem uma capacidade de doação muito maior no sentido financeiro, tem pessoas que são especiais nesse sentido, mas não é assim que alguns são chamados para ser generosos e outros podem permanecer avarentos. O avarento não vai entrar no reino dos céus. A avareza é idolatria. É um dos pecados que o apóstolo Paulo diz que os homens que vivem dessa maneira não vão herdar o reino dos céus. Ou seja, a generosidade é uma obra que tem que acontecer no coração de cada um de nós. Pode ser que tenha pessoas entre nós que se destaquem porque de fato tem um dom nessa área. Mas não é que alguns são chamados a ser generosos e outros estão liberados para serem avarentos. De forma alguma. Ok? Então, a diaconia não é um departamento da comunidade. Não, lá na igreja tem diaconia, tem um pessoal ali que atua com o pessoal da serrinha e tal. Esse aí, pessoal, é o pessoal da diaconia. Eu sou, sei lá, do louvor, então não preciso me envolver com isso. Você pode até não estar envolvido com o departamento da diaconia da sua comunidade, mas você precisa se entender como um servo e entender que você é chamado a servir a Deus também, e a ser sensível à necessidade das pessoas nos locais onde você está, ok? Não é uma área da vida que alguns de nós possam simplesmente lavar as mãos e dizer, eu não tenho nada a ver com isso. Não, todos nós temos uma forma de contribuir também com isso, ok? Então, não é um departamento da comunidade, mas é um estilo de vida dos membros da comunidade. Em último lugar, encerrando, nosso serviço tem mais impacto quando atuamos de modo conjunto, inteligente e intencional. Uma é a nossa responsabilidade individual, o local onde a gente trabalha, onde a gente está envolvido com outras pessoas que são de fora da comunidade. Mas de fato uma outra questão é como igreja, quando a gente se junta, quando a gente se une e a gente pensa em como nós podemos fazer diferença na vida de algumas pessoas. E por isso a gente já adiantou isso durante o retiro, vou falar agora nesse finalzinho mais um pouquinho. Em primeiro lugar, eu acho que a gente ficou muito feliz com o resultado aí do levantamento de recursos que foram mandados para a África por meio do Paulo, né? Nós tínhamos um alvo na vaquinha de 20 mil reais, no final das contas ele conseguiu levar mais de 30 mil reais, fora os descontos, né? Porque a vaquinha desconta um valor, então isso foi muito positivo e nós de alguma forma vamos estar ajudando a aliviar a extrema falta de algumas pessoas lá do outro lado do mundo, né? Isso é muito legal. Mas a partir desse ano, no segundo semestre, nós queremos começar algo na nossa comunidade que a gente quer fazer entrar no nosso calendário e que vai fazer parte dessa coisa de formar uma nova cultura no nosso meio, que é fazer uma vez por ano um projeto de impacto envolvendo o máximo possível de pessoas da comunidade, escolhendo alguma instituição parceira. Como eu disse, isso não está 100% fechado ainda, é uma tendência muito forte que nós vamos fazer no segundo semestre, alguma ação desse tipo lá na Serrinha, talvez envolvendo a escola municipal e também a rua, onde moram ali as mulheres que têm tido as suas casas reformadas e esse tipo de coisa. Mas a ideia é de que a gente vá, de fato, se abrindo para essa ideia e querendo participar. E quando eu falo querendo participar, não é assim, tipo, eu pago para não ir. Nesse caso, a gente agradece se você quiser pagar para não ir. Então fica com o seu dinheiro, porque a gente quer que você vá lá, que você veja como as pessoas vivem, que você saiba o que as pessoas passam, que você sinta um pouquinho do que é o drama das outras pessoas, que você fure a bolha, talvez na qual você viva, que eu vivo, certo? Então não é uma questão assim apenas de levantar recursos, mas é uma questão de se aproximar
de enxergar, de colocar os pés lá. E não é uma questão também de fazer isso como um ato isolado. Puxa, eu fui lá, pronto, acabei, fui. Tá bom, eu fui. Me desafiaram, agora eu fui, mas não me convide mais. Não, é um projeto de que a gente deseja entre nós formar, de fato, uma nova cultura, em que a gente não apenas teorize sobre coisas muito bonitas como a diaconia e essas coisas todas. Porque às vezes no papel, né, as coisas são lindas, são extraordinárias. A gente tem materiais excelentes na nossa igreja sobre esse assunto. O que nos falta é a palavra final de Jesus. Sabendo dessas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem, né? Então, na medida em que a gente se aproxima das pessoas, a gente se dá conta de que a gente pode, ao longo do nosso dia a dia, ajudar, servir, se engajar. E a gente pode causar de maneira conjunta muito mais impacto do que nós causaríamos de maneira pulverizada, em que cada um faz um pequeno gesto aqui e ali. Esses pequenos gestos precisam fazer parte do nosso dia a dia. Mas nós também queremos fazer alguma coisa em conjunto, como corpo, como igreja, como comunidade. Ok? Então nós vamos nos organizar para isso. Nós estamos nos envolvendo, nós estamos planejando essas ações, e na medida em que isso for se aproximando, a gente também vai informando vocês, estabelecendo uma data, fechando o projeto especificamente, percebendo quais são as necessidades, no que a gente pode ajudar. Mas provavelmente no dia a gente talvez vai ter que precisar de serviço de pedreiro, de pintura, não sei o que você sabe fazer, mas vai valer de tudo, tá? Por aí que a gente quer andar, amém? Joia? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, a gente te agradece, Senhor, porque nós servimos a um Senhor e Mestre que se despe para lavar os nossos pés, que se torna pequenino, a ponto até de nos assustar, como Pedro fez, dizendo: você não vai me lavar os pés, isso é um absurdo. Eu devia estar lavando os teus pés. Ó Deus, a gente tem sido servido por Ti. O Senhor deu tudo por nós, morreu na cruz do Calvário por nós, se sacrificou ao extremo por cada um de nós. E Senhor, é assim que nós queremos aprender também a viver a nossa vida, servindo pessoas, nos doando, fazendo aquilo que está ao nosso alcance, e a partir de uma consciência muito profunda de que em Ti nós somos. Nós não precisamos tentar provar alguma coisa para alguém, em Ti nós já somos, e por isso é possível servir. Não é necessário galgar status e fama, se disfarçar a partir de coisas que fazemos ou que temos. Em Ti nós já somos. Em Ti a nossa vida faz todo sentido. E quando isso se torna pulsante dentro de nós, então a gente pode também viver para servir as pessoas, para auxiliar, para doar-se às pessoas. E nesse sentido nós oramos, Senhor Deus, para que Teu Espírito Santo vá fazendo a Tua obra, vá se movendo no nosso meio, vá mudando nosso coração, nosso entendimento, vá mudando talvez o que a gente tem chamado de cultura entre nós, para que nós possamos ser pessoas que estão constantemente crescendo em Jesus Cristo, na direção de um amadurecimento, impactando vidas e contextos. Impactando vidas e contextos. Essa é a nossa visão, é aí que nós queremos chegar. Ser pessoas amadurecidas a partir do Evangelho, para que pessoas e contextos com os quais nós nos tocamos sejam também impactados por esse Evangelho que é como o grão de mostarda, uma pequena semente, mas que se torna a maior de todas as hortaliças,
que é como o fermento, invisível no meio da massa, mas que leveda toda a massa. Nós não queremos nos tornar grandes, nós queremos nos tornar, Senhor Deus, a partir do Evangelho, relevantes. Viver de maneira intensa esse Evangelho. E obrigado por tudo que a gente já tem podido fazer. Obrigado por tudo que o Senhor já tem feito através de nós, por meio de tantas pessoas aqui entre nós. Obrigado porque o Senhor já tem nos aberto caminhos, o Senhor já tem nos mostrado direções. Ó Deus, continua operando. Nós temos certeza, Senhor Deus, de que a Tua boa obra, ela vai continuar no nosso meio, que a Tua presença está aqui entre nós e que o Senhor tem nos chamado para a nossa vocação, para o nosso propósito como igreja, como comunidade. Isso é um motivo de imensa gratidão. Em nome de Jesus. Amém.